Oi, Juliana, tudo jóia? E aí, Rafael, tudo bem com vocês? Pessoal, bom dia para vocês, tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Bom demais. É, Deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje eu vou estar corrigindo aquela tarefa de escala que eu passei segunda-feira para vocês. Vou estar resolvendo algumas questões, por isso eu queria que vocês me falassem onde vocês tiveram dúvidas. A gente vai tirar uns 20 minutinhos para estar corrigindo essas questões e depois que a gente corrigir, eu vou estar passando o conteúdo que vem depois de escala, tá? Que é a regra de três simples. Aqui que eu queria de vocês. Para quem tentou fazer as atividades, me manda as dúvidas, escreve aí no chat, onde vocês tiveram dúvida, um bate-papo. Se ninguém tiver dúvida, eu vou escolher algumas para fazer e depois a gente vai lá para o conteúdo de regra de três simples. Pode ser? Professor, para mim você tá tudo travado. É. Ixi. Tá me ouvindo bem ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Tá travado para vocês também a câmera, gente? Qual a tarefa que você passou segunda-feira? Lá da página 140 e 141. Módulo. Módulo 2. Deu para fazer ou nada, gente? Como que vocês estão se programando aí para fazer as atividades? Posso começar a resolver então? Faz a um aqui. Oi? Faz a um. Então tá bom. Então olha só. Todo mundo pegou o livro aí, lá no módulo 2, página 140. Esse conteúdo que a gente está estudando é o conteúdo de escala, tá? Olha só, pessoal, o exercício 1, ele está dando algumas miniaturas, dois desenhos de miniaturas de carro, e de vez em quando vai ficar aparecendo esse trial aí, se eu não ver, vocês vão me avisando, tá? E olha só, não sei se vocês perceberam, na verdade é uma miniatura só, e embaixo da miniatura ele colocou uma imagem, tipo da parte de baixo do desenho, e tá escrito assim, ó, 1/64, tá? Essa aí é a escala dessa miniatura.
O que ele está falando aí é que essa miniatura foi feita da seguinte forma. A cada 64 centímetros do tamanho do carro na realidade, isso corresponde a 1 centímetro da miniatura. A ideia mais ou menos do exercício é essa. Ou seja, se o carro lá tem 64 centímetros, eu pego esses 64 centímetros e desenho ele como se fosse 1 centímetro. No caso aí, eu vou usar a palavra desenho, porque geralmente é isso que a gente usa na escala, mas aí não é desenho, né? É o objeto em si. Aí, o que ele fala para a gente? Ele dá 3 informações. Ele fala que o comprimento do carro, ou seja, o tamanho real desse carro é 1,54 metros. Desculpa, o comprimento é 4,03. Então, o comprimento é 4,03 metros. E aí, aula passada, eu comentei para vocês que para passar de metros para comprimento, basta multiplicar por 100. Então, 4,03 metros de comprimento é igual a 403 centímetros. O que eu fiz aqui foi multiplicar por 100. Vou passar para centímetros. E olha só, por que eu estou passando essas unidades que ele me deu? De metros para centímetro. Porque a minha escala está em centímetro. Tá bom? Então é mais interessante eu fazer isso. Só, vocês estão me ouvindo bem? Precisava que alguém pelo menos fosse me respondendo aí para eu poder... Tem um negócio no meio da página escrito serial. Vou tirar agora. Aí, olha só. O comprimento... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse comprimento... Vou descobrir quanto que esse comprimento do tamanho real corresponde na miniatura. É mais ou menos isso que ele está me perguntando. Para fazer isso, eu vou fazer uma regrinha de 3. A regrinha de 3 eu vou pegar primeiro essa medida que ele me passou e vou escrever que 1 centímetro da miniatura corresponde a 54 centímetros do modelo real. E aí eu quero saber quanto que 403 centímetros, que é esse comprimento que ele me deu, quanto que 403 centímetros corresponde na miniatura. E aí eu vou colocar X. Essa aqui é a montagem da regra de 3. Então, eu tenho que 1 centímetro corresponde a 64 centímetros. Isso aqui ele me deu lá na escala. E eu quero descobrir quanto que o comprimento do modelo real, que é 403 centímetros, corresponde na miniatura. Professor, mas aí não tem que ver se é diretamente ou inversamente? Tem, né? Inclusive, esse é o conteúdo que eu vou dar para vocês hoje. Mas na escala sempre vai ser diretamente proporcional, tá? Porque na escala, sempre que eu aumentar o modelo real, eu vou ter que aumentar o desenho da miniatura. Você concorda? Concordo. Então, escala, você nunca vai pensar nesse sentido de ser diretamente ou inversamente. Você sempre vai pensar que é diretamente, tá? Porque a ideia dela é isso. Se o meu modelo real aumenta, meu desenho aumenta. Ou, se meu desenho aumenta, meu modelo real tem que aumentar. A ideia é mais ou menos essa, tá? E agora é só a gente fazer a regrinha de 3, tá? Eu vou multiplicar. Na regrinha de 3, você multiplica cruzado, justamente porque é diretamente proporcional. Então, vai ficar, já vou tirar a estrial. Então, vai ficar 64 vezes x igual a 1 vezes 403. Eu vou fazer essa conta. O 64 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 403 dividido por 64. Deixa eu só fazer essa conta na calculadora para andar mais rápido. 403 dividido por 64 dá 6,3 aproximado. Ou seja, o que eu descobri aqui, pessoal, fazendo esse exercício? Descobri que os 403 centímetros de comprimento do Fusquinha do modelo real, na miniatura vai ser
vai ser 6,3 centímetros. Então, a escala, ela me dá um padrão para eu transformar aquilo que é tamanho real para a miniatura. E aí o exercício está pedindo para a gente responder isso em metros. Eu achei aqui em centímetros. Para fazer essa medida que está em centímetros e para metros, basta eu pegar ela e dividir por 100. Então, quando eu tinha em metros e passei para centímetro, eu multipliquei por 100. Agora que eu tenho em centímetros e quero passar para metro, eu faço o contrário da multiplicação, que é dividir. Então, vou dividir 6,3 por 100, isso vai dar 0,063 metros. Tá? A ideia do exercício é mais ou menos essa. Pessoal, deu para entender? Ou não? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. De boa? Aí, olha só. A letra a questão está pedindo comprimento, largura e altura. Vou passar aqui para vocês o gabarito das outras duas, da largura e da altura, para vocês, quem não fez, tentar depois, tá? Por que que eu vou passar o gabarito? Porque a ideia do exercício é a mesma para largura e altura. Então, se você entender o comprimento, você consegue fazer agora. A gente poder pegar outra questão e fazer. Então, para quem for calcular a largura, a resposta tem que dar 2,4 centímetros. Já vou tirar esse trial, que na verdade é de 0,024 metros. E para quem for fazer e a altura, a resposta é 2,3 centímetros. Quando você passar para metros, é 0,023 metros. Então, anota essas respostas aí no livro de vocês, para quando vocês forem tentar fazer a largura e a altura, vocês chegarem nessa resposta. Se não estiver chegando, me manda a dúvida, uma mensagem de dúvida, que eu vejo o que está acontecendo, que não está dando certo. Pessoal, posso tirar dessa folha ou tem alguém copiando? Quer que eu espere alguns minutinhos? Espera um pouco. Professor, a altura é quanto? Espera um pouco, professor. Tá. A altura é 2,3 centímetros. Aí fica 0,023? Isso, 0,023 metros. Pessoal, teve alguém que tentou fazer a tarefa e ficou com dúvida em outra questão, além da 1? Deixa eu só explicar algo que eu vou fazer dessa semana para a semana que vem. Eu vou passar uma atividade hoje, no final da aula, e para poder saber como que está o desenvolvimento de vocês, e até para poder avaliar vocês, né, dar um pontinho, dar os pontos depois que vocês precisam, eu vou deixar meu e-mail para vocês mandar foto da resolução dos exercícios, tanto do livro, ou se você fizer no caderno, nesse e-mail, que é a Ô, forma professor, você tem Instagram? que tem. É, não é melhor, eu acho melhor passar por lá, porque, sei lá, por e-mail é muito difícil de mexer. Pois é, mas você já tentou mexer por e-mail? Já, e não, deu, e não consegui. Aí deixa eu te falar um negócio. Pelo menos eu digo que Era pra gente mandar pro Ed, professor, pelo e-mail, e a maioria das pessoas não mandaram, mandaram pelo Instagram. tá, pode ser, se todos concordarem. Eu tenho uma semana que eu desinstalei o Instagram da minha vida, porque o trial não saiu, né, gente? Eu Travou tudo. desinstalei do celular porque tava ficando só por conta de ficar mexendo muito, mas eu coloco de novo e vocês me enviam por lá, pode ser também. Não tem problema não. Então, mas aí você vai passar o Instagram, né? Se eu vou deixar anotado aqui, vou até mexer no meu slide aqui. Passo agora, na hora do final da aula, eu passo para vocês. Pessoal, para quem tava copiando, posso ir para a próxima, para ver se a gente faz pelo menos mais um?
Pode. Então tá bom. Então olha só. Depois eu coloco lá o Instagram para vocês. Mas se vocês já quiserem, é Bruno Gama Professor, tá? @Bruno Gama Professor. Acho que tem alguém da turma aí que me segue, não sei. Pessoal, alguém quer escolher alguma questão ou eu posso ir fazendo na ordem? Acho que eu vou fazer só mais uma para tirar dúvida. Professor, faz a 3. Faço. A 3 está falando assim, ó. Pessoal, então parece que a internet está indo hoje de boa, né? Então tá bom. Tá. Às vezes dá uma travada, mas tá melhor. Aí. Então tá bom. A 3 está falando assim, ó. Caio está construindo uma maquete, fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Então, gente, só tirar esse trial. Esse trial fica aparecendo, gente, porque esse aplicativo que eu estou usando, eu não quis comprar ele porque eles estão me cobrando R$ 30. Aí, só para ele ficar me zoando, ele fica colocando esse trial aí para falar assim, você não vai comprar? Então eu vou ficar colocando. E do jeito que tá, eu vou ter que acabar comprando. Aí ele tá falando assim, a 3. Ele falou que a réplica, a cada 5 centímetros de comprimento, representa 15 metros de comprimento. Só que eu não posso escrever essa escala assim, ó, 15 centímetros para 15 metros. Porque aí eu estou mexendo em unidades diferentes. Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 5 centímetros para 15 metros, eu vou passar esse 15 metros aqui para centímetro. E para passar para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, 15 vezes 100, 1.500, tá? Então, a escala que esse cara aí está usando é a seguinte: 5 para 1.500. Agora eu coloquei as duas em centímetros, tá bom? 5 para 1.500. Aí o que ele fala? Qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete? Então, na letra A, você pode responder 5 para 1.500. Você também pode dividir aqui, gente, tudo por 5. Aí você tem que 5 dividido por 5 dá 1. E 1.500 dividido por 5 dá 300. Isso aqui é uma escala simplificada. As duas estão certas, tá? Essa aqui seria a resposta da letra A. De boa? Aí a B tá De falando. boa. Então tá. Professor, Oi. a gente copia tudo, esses todos os números que você colocou na resposta? Na verdade, sim, né? Porque esse aqui é o raciocínio, que é para passar de 15 metros por centímetros. Aqui eu respondi uma forma de pôr escala e aqui eu respondi a escala mais simplificada. Então seria interessante você colocar. Não, se fosse numa prova e tal, você colocaria todos os cálculos. Na resposta aí que tem uma linha só, você vai pôr exemplos. Tá. Aí, pessoal, a B tá falando assim, O ó. professor tá com um trial na tela. Eu vi, tirei aqui. A B está falando assim, ó, considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda. Quantos centímetros deve ter um edifício? Deve ter um edifício de 120 metros de altura. Pessoal, agora que eu já Aí sei, fica 5 equivale a 1.500. Aí 120 equivale a X. só que é ao contrário, porque aí você tem que pôr medida da maquete em cima e embaixo, entendeu? E o real em cima e embaixo. Aí, vou usar essa 1 para 300, beleza? Porque é a mais simplificada. A escala me fala que a cada 1 centímetro da maquete eu tenho 300 centímetros reais. E que ele está me pedindo? Quanto que vai equivaler nessa maquete se eu tiver 120 metros de altura? Só que tem um detalhe aqui, né, gente?
120 metros, eu tenho que passar essa unidade para centímetros, certo? Então, eu vou multiplicar aqui por 12.000. isso. Vou aumentar 2 zeros, centímetros. Então, o que ele está me perguntando é quantos centímetros da maquete representa 12.000 centímetros reais. Então, vocês nunca podem deixar de fazer essa parte aqui, ó. Que é sempre estar passando a medida que ele te dá para centímetros. Se não tiver em centímetros, você tem que passar para centímetros. Se você não passar para centímetros, na hora de fazer a regra de 3, você não vai chegar na resposta. E as unidades precisam ser as mesmas. Pronto, agora é só a gente fazer a regra de 3, ó. Vai ficar 300 vezes x igual a 1 vezes 12.000, dá 12.000. X vai ser igual a 12.000. Professor, que página vocês estão? Página 140. Tá. Que módulo? Vou tirar o triângulo. Eu estou no módulo 2, tá? Estou no módulo 2. Já vou tirar esse triângulo. Dá 40. 40. Beleza, cortou esses 2 zeros com esses 2 zeros. Fica 120 por 3, que sobra 40. Deu uma travadinha aí, eu acho que já vai destravar. Então, ficou 40 centímetros, tá, pessoal? Quer dizer que esses 12.000 centímetros do desenho real equivale a 40 centímetros da maquete. De boa? De boa. Então tá bom. E aí? Professor, abaixa um pouquinho a câmera, tá cortando um pedaço do resultado. Aí, obrigada. Tá bom. Pessoal, a outra parte aí da letra B, que ele tá falando que ele tem uma praça retangular de 60 por 40, essa aí eu vou deixar para vocês, porque é o mesmo raciocínio, tá? Você vai fazer um tá para 300, assim como 60 tá para X. Só observa que ele fala assim, ó, uma praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Se ele quer saber os metros quadrados na realidade, eu tenho que interpretar que esses 60 centímetros, esses 40 centímetros é da maquete. Então, agora mudou. Porque agora, essa segunda pergunta, ele está me falando 60 centímetros e 40, isso aqui é do desenho. Então, quando eu fizer a regra de 3, 1 para 300, se esse aqui é do desenho, eu vou colocar 60 aqui e eu quero descobrir na realidade. Então, eu coloco o x aqui na realidade. E aí você faz a regra de 3 e acha o valor de x. Depois você vai fazer a mesma coisa para o 40. 1 para 300, 40 para x, tá? E aí dá para vocês fazerem essa conta depois. Vou tirar esse trial. Mas basicamente é isso, tá, gente? É bem simples. E o conteúdo que eu vou entrar com vocês agora, que é um conteúdo de regra de 3, ele vai fechar isso aqui que a gente está falando, sobre fazer essas regrinhas de 3. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter estudado isso. Esse capítulo é bem revisão, porque esse conteúdo eu dou ele geralmente no 8º ano. Mas para quem não estudou, vai aprender, e quem já estudou vai dar uma revisada. Vocês querem mais um tempinho para copiar essa B ou tá de boa? Eu quero mais um tempinho, porque eu entrei agora. Rapidão. Tá, mas deixa eu te falar, essa aula vai ficar gravada no YouTube, às vezes se você quiser assistir só essa parte depois, não tem problema não. É melhor lá para você. Ô, professor, eu fiz essa C da 3. Aí é só ver quanto vale? Só isso? Isso, aí vai dar, os 60 centímetros vai dar 18.000 e o 40 vai dar... Isso. 12 Aí ele mil. tá pedindo a área. Tá pedindo
Ele tá pedindo. Ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Aí você vai pegar 18 centímetros, vai passar para metros, dá 180. Você vai pegar 12.000 centímetros, vai passar para metros, vai dar 120 metros. Agora que você tem as medidas de 180 e 120, calcular a área do retângulo, né? Base vezes altura. Aí é só você multiplicar os dois. Aqui vai ficar 180 metros, aqui 120 metros. A área vai ser 120 vezes 180 em metros quadrados. Aí vai dar 21.600. Que é a resposta aí dessa letra C, não é C. Metros quadrados. Isso. Que é metros vezes metros é metro ao quadrado, concorda? Sim. 180 ou 120? Um dá 120, o outro dá 180. Aí base vezes altura, 120 vezes 180. Dá 21.600. Pessoal, eu vou tirar a questão aí. Aí a coleguinha que pediu para copiar, se não tiver dado tempo de copiar, depois entra lá no YouTube que eu vou deixar essa aula lá. O colégio está pedindo para deixar lá no YouTube. Então, tudo que a gente está falando, fazendo aqui, vai aparecer lá, dá até para dar uma revisada. Tô falando isso porque a gente tem 14 minutos de aula e aí eu preciso passar o conteúdo. E eu já deixei meu número aula passada para vocês, para tirar a dúvida comigo. Não sei se vocês estão com vergonha ou se não estão fazendo as atividades, mas ninguém está entrando em contato comigo. Eu não sei por quê. Do medicina, quase ninguém, né? Dos outros colégios que eu dou aula, o pessoal tá tirando bastante dúvida. Às vezes eu entro no meu WhatsApp, só tem mensagem de aluno e eu não acho ruim. Mas o pessoal lá do medicina não está tirando muita dúvida. Eu não sei o que que é. Mas vou repetir para vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvida de questão, tá? Estou à disposição de vocês. Pessoal, então olha só. Deixa eu compartilhar com vocês o conteúdo da aula de hoje. Esse conteúdo, ele tá logo depois de escala, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar esse conteúdo, fazer slide dele só para ficar mais simplificado. Só para ficar mais simplificado. E eu poder passar isso para vocês de uma forma melhor, tá? Estão conseguindo ver aí os slides? Apareceu para vocês? Responde aí, pessoal, só para eu mandar ver aqui. Quem se perguntou, professor? Foi mal, não prestei atenção. Apareceu, professor. Então tá bom. Aí, gente, eu fiz a questão 1 e 3 da tarefa que eu tinha deixado para vocês. Se tiver dúvida nas outras questões, é só me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá? Não fica acanhado, não. Olha só, a regra de 3 simples, basicamente, é aquilo que a gente está fazendo nos exercícios de escala. Então, a ideia aqui é só lembrar para vocês como que a gente faz quando é diretamente e inversamente proporcional. E aí, o que eu queria lembrar para vocês sobre diretamente e inversamente? Diretamente proporcional é quando uma grandeza cresce e a outra grandeza que a gente está comparando também cresce. Então, a proporção delas são direta. Uma aumenta, a outra aumenta. Na inversamente proporcional, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, tem essa diferença e essa diferença faz com que na hora que a gente vá calcular, a gente mude a forma de resolver. Basicamente, é isso que eu vou explicar para vocês. O livro de vocês, gente, na minha opinião, nesse conteúdo, ele está muito raso. Ele dá um monte de conteúdo e aí ele dá 5 exercícios, por exemplo. Então, qual que foi a minha opção? Vocês vão ver que depois aí do conteúdo de escala, tem
regra de 3 simples e regra de 3 composta. Hoje eu vou passar para vocês só a regra de 3 simples, vou passar só alguns exercícios que tem. Semana que vem eu corrijo esse exercício de regra de 3 simples e passo a regra de 3 composta. Eu acho assim melhor, até porque a gente nem tem esse tempo de... A não ser que eu ficasse falando, nem importasse se vocês estavam entendendo ou não, e depois falasse que eu dei o conteúdo. Para mim isso aqui não resolve. A ideia é eu conseguir ensinar o máximo de pessoas possíveis, tá? Olha só, o que é a regra de 3 simples? Esse aí que eu escrevi para vocês, ó. Quando conhecemos 3 valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto, usamos um método chamado regra de 3 simples. Aí o que eu queria lembrar para vocês? Lá na escala, é isso aqui. Lá na escala já... Professor, então a regra Nossa, de 3 que susto. simples... Desculpa, professor. Pode falar. Então a regra de 3 simples seria para... Tipo, você tem uma miniatura de carro, aí você quer determinar em tamanho real. Usa a regra de 3 simples? É isso aí. E aí você tem a escala, então você tem 2 valores. O exercício te passa um terceiro valor e você quer achar o quarto. Por exemplo, uma escala de 1 para 300, que é aquele exercício. Quanto que vale 20 centímetros do desenho na vida real? Então ele te dá a escala, que é 2 valores, te dá mais um terceiro valor, e aí você faz a regra de 3 para achar o quarto. Regra de 3 simples é isso. Quer ver um exemplo de regra de 3 simples? Eu trabalho em um colégio e ganho R$1.000. Se eu trabalhasse em 3 colégios, quanto que eu ganharia? Tá vendo? Eu te dou 3 valores, te dou um quarto. 3.000. Aí é muito simples, né? De às vezes calcular essas coisas. E aí eu sei que é 3.000 porque eu sei que é diretamente proporcional. Porque eu sei que quanto mais colégios, mais salários eu ganho. A ideia é mais ou menos essa, né? Entendi agora. Então, olha só. Vamos primeiro falar sobre grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcional? É quando eu comparo uma coisa que cresce com outra coisa que depende dela e cresce também. Quer ver um exemplo? Quanto mais eu como, mais eu emagreço ou mais eu engordo? Mais eu engordo, né? E é diretamente proporcional. Se eu comer menos, eu engordo menos, porque sempre engorda. Se eu comer mais, eu engordo mais. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Estou aplicando na minha vida, né? Porque eu tenho uma luta diária com isso. Eu como muito e não quero engordar, mas não tem como, porque são grandezas diretamente proporcionais. Que grandezas são essas? Comida e o corpo. É basicamente isso, tá? Outro exemplo. Quanto mais gasolina eu ponho, quanto mais combustível eu ponho, mais eu consigo andar. Então, isso são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais eu coloco combustível, mais eu consigo andar. As coisas crescem. Uma coisa cresce, outra cresce. Se eu pôr menos combustível, eu ando menos. Então, essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Eu estou falando demais e meu tempo está passando, mas vamos lá. Olha só. Olha esse exemplo aqui. Para a festa de aniversário de Bruna serão preparados 5 bolos. Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas, vamos determinar quantas gramas de farinha serão necessárias para preparar 5 bolos. Pessoal, essa conta vocês fazem de cabeça. Porque se um bolo gasta 300, quanto que eu vou gastar para 5 bolos? Tá vendo que essa conta é muito intuitiva? Você conseguiria resolver ela sem usar regra de 3. 15.000. 15.000, né? Sim. Na verdade, 1.500, né? 1.500. Professor, então aí você deu a conta, a quantidade de bolos e a farinha de trigo. Aí o 1 vai ser dividido por X e o 300 por 5? Vamos lá, deixa eu explicar. Aí, a gente vai montar a tabela. Você montou a tabela, você tem... Olha o que eu escrevi aqui em cima. Eu tenho um bolo precisa de 300 gramas de farinha. Se eu quero 5 bolos, quantas gramas de farinha? X. A ideia é essa. Aí, você monta isso aí como se fosse uma equação. Então, 1 sobre 5 é igual a 300 sobre X. É esse passo a passo que você vai fazer sempre. O X você sempre vai colocar naquilo que você quer descobrir. Agora, essa aqui é a parte importante. Se as grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Então, você vai multiplicar 1 vezes X e o 5 vezes 300.
1 vezes x dá 1x. Igual, coloca o sinalzinho de igual, 300 vezes 5. Pronto. Isso aí dá 1.500. Simples, né, gente? Muito fácil. Como a gente já está fazendo isso aqui em escalas, você não precisa preocupar, porque eu sei que vocês já entenderam a ideia. Agora, e se elas forem grandezas inversamente proporcionais? Olha esse exemplo que eu Ela fiz. multiplica com a de baixo. Isso mesmo. Então, olha só. Olha esse exemplo aqui que eu fiz para vocês. Para reformar a escola em que a Alice estuda, 12 operários pretendiam gastar 30 dias. Por que que essas grandezas são inversamente proporcionais? Porque, olha só, ele está comparando quantidade de... Porque quanto mais, menos dias, mais operários vai ter. Isso. Se a gente falar o inverso, fica até mais bonito, né? Quanto mais operários eu tiver para trabalhar na minha obra, menos dias eu vou precisar para fazer ela. Por isso que é inversamente proporcional. Enquanto um está aumentando, que é a quantidade de operários, o outro está diminuindo, que é a quantidade de dias. Então, olha só, montei a tabelinha, 12 está para 5, assim como 30 está para 20. Aí, eu fui meio cabeção, era para eu ter botado X, eu errei lá e já coloquei a resposta, não tem problema não. Eu ponho agora. Aí, olha só. O X ficaria aqui debaixo no 12, tá? Porque ele está me perguntando aqui quantos... Ele está me perguntando quantos operários eu precisaria para fazer isso, em vez de fazer em 30 dias, fazer em 20, tá? Então, eu monto a tabelinha dessa forma aí. Se em 12 operários eu tenho 30 dias, quantos operários eu ia precisar para fazer essa obra em 20 dias? Pessoal, eu precisaria de mais operário. Todo mundo consegue ver isso, né? Se eu quero fazer em menos dias, eu preciso pôr mais gente para trabalhar. Qual que é a diferença da grandeza inversamente proporcional? Por ela ser inversamente, eu não multiplico cruzado, eu multiplico a linha reta. Então, antes, diretamente, eu multiplicava 12 vezes 20. Agora aqui não, aqui eu vou multiplicar 12 vezes 30 direto e aqui x vezes 20. Tá? Essa é a diferença do diretamente para o inversamente. Então, essa conta vai ficar 20 vezes x, que é o que eu multipliquei embaixo, e em cima 12 vezes 30. E aí eu termino de resolver a equação, x é igual a 18. Deu para entender, pessoal? Ou não? Deu. E faz muito sentido, né? 18 não é mais do que 12? Ou seja, para fazer em menos dias eu preciso de mais operários. A resposta bateu direitinho. Esse vídeo que eu estou passando para vocês, esses slides, vão estar lá no YouTube. Para quem quiser assistir de novo, só essa partezinha aqui tá massa. E aí, o que eu tinha falado para vocês? Vou deixar como atividade as próximas páginas aí, que é 148 e 149, eu tinha colocado aqui para vocês me mandarem no e-mail. Para quem quiser me mandar no e-mail, não tem problema. Eu vou colocar aqui o Instagram, que vocês acham mais fácil. Eu também concordo com vocês que é bem mais fácil, tá? Se eu não me engano, é Bruno Gama, professor. Quem quiser me mandar as tarefas lá. Aí, isso aqui, pessoal, eu vou estar cobrando de vocês. Por que eu vou cobrar? Porque senão vocês não fazem. Tem a galera aí que não está estudando. Então, olha só, o que eu quero de vocês? Façam esses 6 exercícios que são só de regra de 3 simples. Fez a atividade, no livro, no caderno, você vai tirar foto, me envia no meu e-mail ou envia nesse perfil lá do Instagram. Vou dar o prazo máximo para vocês até terça que vem, que é 21 de abril. Ô, professor, não pode ser pelo seu WhatsApp, não? Pode também. Tá bom. Pode mandar. Vocês lembram meu número, né? Eu passei a aula passada. 981793054. Deixa eu falar um negócio para vocês. A live hoje tinha coisa demais para eu passar e o tempo tá curto. Eu acho que em 1 minuto vai fechar. Mas faz um favor para mim. Se tiver com dúvida, já me manda mensagem no WhatsApp que eu te explico direitinho. Deu para anotar aí, pessoal? As páginas e o que eu quero para vocês? Professor, você está na página 150. Então, beleza. Pode colocar. Ótimo, mas é do 1 até o 6, tá? Pode ser do 1 a 5? Uai, faz até o 6, porque é regra de 3 simples.